Paz, irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à nossa terceira aula, né? Sobre o período interbíblico, os 400 anos. E agora nós já estamos num período, já no meio desse período, e estamos trabalhando já a parte ali do Império Seleucida, quando estava dominando de forma cruel o povo de Israel, e é onde vai dar o início à revolta dos Macabeus, ou a dinastia Hasmoniana. Essa dinastia Hasmoniana foi um levante que houve dentro do povo de Israel, de judeus, né, que trouxe uma considerável ordem ao país, né, tiveram uma certa liberdade, e isso durou praticamente 105 anos, foi do ano 167 a.C. até o ano 64 a.C. E qual foi a origem, um dos motivos que houve essa revolta macabeia, né, que nós vamos já explicar o que é isso, e essa dinastia hasmoniana, por que eles vieram a surgir? Foi justamente por causa da opressão que os reis Antíocos, inclusive o Antíoco IV Epifânio, que nós falamos na outra aula, começou a fazer imposições, né? Proibir a prática da lei, proibir sábado, eles não podiam guardar o sábado, não podiam circuncidar, não tinham que comer os alimentos que eram proibidos pela lei, principalmente carne de porco. Nós vemos toda aquela parte todo aquele martírio, né? A profanação do templo. E inclusive esses martírios que nós lemos na aula passada, quem assistiu vai entender, tem muito a ver com uma frase que foi dita muito no terceiro século da nossa era cristã por um homem chamado Tertuliano, que era um dos pais da igreja, que ele falou que o sangue dos mártires é a semente da igreja, tá? Então, quanto mais morre pessoas por causa do Senhor, quanto mais mártires morrem, mais fiéis nascem. Então as pessoas, por causa daquele exemplo, né, de fidelidade, de piedade, de zelo, então isso acaba motivando as pessoas a continuarem na fé e a se levantarem em nome da fé. E muito talvez desses testemunhos, principalmente daquela mulher, do velhinho Eleazar, então isso eu acredito que tem influenciado muito esses judeus zelosos, que tiveram que sair de Jerusalém. Muitos tiveram que sair de Jerusalém porque o templo tinha sido profanado, então não tinha muita razão de ser eles estarem ali. Então eles começaram a fugir pelos sertões, né, pelos interiores, afastado lá ali do centro, né, religioso de Israel, que é Jerusalém, e começaram a procurar outros lugares para viver. E entre esses fugitivos, né, que fugiram de Jerusalém, onde era a sua moradia primeira, né, eles estavam uma família que era a família de Asmon, ou a família Hasmoniana, que era também chamada de família Macabeia, dos Macabeus, nós vamos ver depois, como eu já falei. E o pai dessa família chamava-se Matatias. Esse Matatias, ele tinha 5 filhos, né? Era Simão, era Judas, tinha Eleazar também, tinha mais uns 2 irmãos, Jonatas, e com esse Matatias e os seus 5 filhos, eles criaram um levante para trazer a liberdade política, civil e religiosa para o povo de Israel. Então, como tudo isso aconteceu? Matatias, ele era um sacerdote, estava ali em Jerusalém, mas ele teve que fugir para uma cidade ali próxima de Jerusalém, a 30 quilômetros, que chamava Modim. Essa cidade chamava-se Modim, melhor dizendo. Então ele estava ali, fugido ali, e levando a vida dele. Mas aqueles homens que estavam impondo a cultura grega, o helenismo e tudo mais, foram até a cidade de Modim, e chegando na cidade, eles pediram para que esse Matatias fizesse um sacrifício ao Deus deles, obrigando ele a fazer o sacrifício, porque eles sabiam que ele era um daqueles rebeldes, né, que não iam se dobrar. E Matatias, que era um senhor já, um velho, falou que não. Ele falou: não vou sacrificar outro Deus que não seja o Senhor. Só que um sacerdote que estava ali próximo, com medo da represália, né, da retaliação, ele demonstrou a vontade de fazer o sacrifício. Então, quando ele foi em direção para estar realizando aquele sacrifício, esse Matatias pegou uma arma, a sua faca, e matou esse sacerdote apóstata e aqueles delegados, os emissários, as pessoas que vieram trazer aquela ordem do rei, também foram todos mortos. Então, a partir dali, começou a revolta dos Macabeus, né? Que no caso era Matatias, com mais os seus 5 filhos, e
logicamente que outras pessoas zelosas se reuniram a esse grupo e acabaram se tornando um exército. Dos filhos de Macabeu, dos filhos de Matatias, o que tem maior destaque, inclusive, do livro que nós lemos, é Judas Macabeu. O que significa o Macabeu? O Macabeu não era o sobrenome dele. O Macabeu provavelmente fosse um apelido dele. Que há quem diga, né, não é unânime isso, né, que a palavra significa martelo. Talvez por causa da natureza desse homem, a liderança, a força dele. Então, Judas Macabeu, então, a palavra significa martelo. E ele acabou, depois dessa revolta lá do seu pai, eles acabaram reunindo outros valentes, outros homens piedosos, e começaram a formar um exército. E esse exército era um exército pequeno, na verdade, em relação ao exército assírio, ao exército grego, né, dos Seleucos, ou mesmo dos Ptolomeus. Era um exército pequeno, tá? Mas eles milagrosamente conseguiram vencer muitas batalhas. Muitas batalhas foram vencidas milagrosamente, porque esse Judas, ele realmente confiava as suas batalhas a Deus, então ele entregava as suas batalhas na mão de Deus. E o período que Judas comandou essa milícia, né, esse pequeno exército, foi do ano 166 até o 161 a.C. Foi um período curto, ele acabou morrendo numa batalha, né, numa das batalhas. Mas quando ele já tinha vencido algumas batalhas, e os próprios inimigos, os próprios Seleucidas, começaram a acuar, né, porque eles não conseguiam vencer. Uma hora perdia, uma hora, quando estava no meio da batalha, acontecia um problema não sei aonde, eles tinham que abandonar aquela batalha para resolver uma outra guerra em outro lugar mais importante. Então a coisa acabava cooperando, e eles acabaram deixando um pouquinho entre parênteses o povo de Israel e deixaram eles descansando um pouquinho, né, deram um pouquinho de sossego para eles. E nesse período de sossego, né, de paz, né, que dentro desses 100 anos que durou essa dinastia asmoniana ou macabeia, nesse período Judas, o Macabeu, o martelo, aproveitou esse período e foi para Jerusalém, purificou o templo, teve que purificar porque estava tudo impuro, então eles fizeram todo aquele cerimonial de purificação e retomaram o culto. Então foi um período assim de muita vitória, um período muito abençoado entre o povo. Só que quando Judas Macabeu morreu, que ele era um líder mais espiritual, era um líder mais religioso, a luta dele era mais pelo zelo por Deus, por causa do amor que ele tinha a Deus e o desejo que ele tinha que as coisas fossem de acordo com a vontade de Deus. Com a morte dele, aí entrou aquele bichinho da corrupção no coração dos irmãos, e pouco a pouco o Império Macabeu começou a declinar. Então entrava um irmão muito sedento pelo poder, e um outro brigava com o outro, e um matava e mandava prender a mãe, mandava prender irmãos. Então, dentro desse período, se os irmãos forem procurar na história, os irmãos vão perceber que houve um declínio desse Império Macabeu após a morte de Judas Macabeu, né? Os outros irmãos não tiveram o mesmo zelo, a mesma piedade que ele teve. E só para finalizar esse período, então tinham dois irmãos, né, que acabaram... aí já não eram mais irmãos de Judas, já eram sobrinho, de outra geração, que era o Hircano II e Aristóbulos. Foram os dois últimos que reinaram. Eles eram filhos de Salomé, né? A Alessandra Salomé, que era a esposa de um dos, no caso seria sobrinho desse Judas Macabeus, né? Ela se casou, teve esses dois filhos e tal. Então, para resumir a história, esses dois filhos reinaram simultaneamente. Um cuidava da parte militar, que era o Aristóbulo, e o outro da parte civil ali, né, que era o Hircano II, né? Só que esse Hircano acabou também se tornando um sacerdote. Só que o Aristóbulo, por inveja, começou a pressionar, porque ele queria todo o domínio para ele. Aí começou a briga entre irmãos. E aí começou essa briga entre irmãos, a briga pelo poder, e os próprios subordinados, né, os próprios judeus, até muitos fariseus, né, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco desses nomes também, começaram a perceber que a coisa não estava bem, estava muito desunida. Então o que eles fizeram? Vamos procurar Roma, que ainda não era o Império Romano, para que Roma intervenha e nos ajude para trazer um pouquinho de paz aqui. Mas era assim, vai lá, sabe quando a família está brigando, você chama a polícia, né?
ou chama alguém lá para dar, não, a polícia que exagerei um pouco, mas chama alguém para dar uma ordem lá na briga, aí a pessoa fala, não, aí a pessoa fala, não, olha, fica tranquilo, fica na sua casa, fica na sua e tal. Mas no caso aqui do Império Romano, quando chamaram o Império Romano para intervir, eles vieram e tomaram conta da casa, já entraram na casa, agora vai ser do nosso jeito. Então já dispuseram os dois irmãos lá e já começaram o domínio. Aí já estabeleceram aquilo que nós falamos lá atrás da Pax Romana, a paz dele. Veio pela força, estabeleceu, já colocou os seus líderes ali, os seus governadores, já acabou com a conversa. Então, a partir dali, o Império Romano se estabelece dentro de Israel e a dinastia Asmoniana, ou Macabeia, porque Macabeia é por causa do Judas Macabeu, que ele ficou tão famoso que começaram a dar o seu apelido para toda essa geração. Mas Asmoneu, porque o bisavô de Matatias, que era o pai dos 5 irmãos, entre eles Judas, chamava Asmon, então por isso dinastia Macabeia ou Asmônica. Quando o irmão ouvirem esses nomes, eles são similares. Aí, com isso, o Império Romano inicia o seu reinado e vai tomando conta, e o Império Grego também aí já está diluído, já está fraco, e começa o Império Romano propriamente dito, através do general Pompeu. E nesse período, irmãos, agora nós estamos falando no período de 64, já antes de Cristo, já próximo já da era cristã. Quando a gente vai para o Novo Testamento, então toda essa introdução, todo esse panorama é justamente para a gente entender melhor, para a gente ter mais ganho na leitura do Novo Testamento, principalmente. Começaram a aparecer alguns grupos que é falado deles com certa até naturalidade, até de forma comum, mas que às vezes a gente não sabe a origem, né? E não só o nome dos grupos, como também de alguns costumes que a gente percebe no Novo Testamento, mas a gente não sabe a origem. Bom, o primeiro nome que é muito comum no Novo Testamento é o nome dos saduceus. Nós já vimos essa palavra, os saduceus e tal, que não cria na ressurreição, não cria em anjo, não cria em demônio e tal. Da onde surgiram esses saduceus? Os saduceus eram uma elite sacerdotal. Eles faziam parte do sacerdócio. Normalmente eles eram da linhagem sacerdotal. Então os saduceus, eles tinham, nesse período, principalmente nesse período interbíblico, eles eram os homens que estavam muito ligados aos reinos que estavam no domínio. Então eles tinham uma proximidade muito grande com os gregos. Eles adotavam com muito mais facilidade, digeriam melhor o helenismo, todas aquelas práticas helênicas e tal. Então eles eram os homens do poder, da elite do poder, tá? E eles eram também muito racionais. Por quê? Porque normalmente os sacerdotes eram muito apegados ou à Torá ou ao Pentateuco, que é a mesma coisa, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para eles, literatura inspirada, cânon inspirado, é só os 5 livros, para os sacerdotes. Era só os 5 livros da lei. O resto era escrito comum, não era considerado canônico, não era considerado inspirado diretamente de Deus. Mas as leis de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, então eles consideravam como leitura inspirada. Então talvez aí a dificuldade deles crerem em ressurreição, aquela coisa, porque não é abordado de forma tão direta nesses livros. Então um grupo conhecido é saduceus, e esse grupo nasceu justamente nesse período interbíblico de 400 anos. Todos esses nomes que nós vamos falar praticamente nasceram nesse período. Então por isso é muito importante a gente entender, quando vê no Novo Testamento, saber qual é a origem. Depois vem os fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos, né? E a palavra fariseu significa separados. Eles tinham muito apego ao estudo das Escrituras e à prática também das Escrituras. Então eles gastavam muito tempo no estudo, para a interpretação da lei, para que os costumes não se perdessem, para que a teologia não se perdesse, para que os ensinos das Escrituras não se perdessem por causa da influência dos outros povos e da mistura, aquela coisa. Então eles eram muito radicais, muito rigorosos na prática e nos costumes. Então por isso, mas nesse primeiro momento, os fariseus foram muito úteis. Eles foram realmente levantados por Deus, porque eles se tornaram praticamente os guardiões, os responsáveis e os guardiões da teologia, de toda a teologia que praticamente tem no Novo Testamento. Então, muito da base da teologia mesmo, falada por Cristo, foi desenvolvida ali no período
nesse período dos 400 anos, principalmente pelos fariseus, que eram homens zelosos e dedicados no estudo da palavra e também na prática das tradições. Tá? Agora, o problema é que, com o passar do tempo, as coisas começam a cair muito no legalismo, e por isso Jesus falava, né? Por isso Jesus falava, por causa da tradição de vocês esquecem o mandamento de Deus. Porque eles liam lá uma lei de Moisés, um ensino de Moisés, e começavam a interpretar aquilo, quais seriam as várias formas de interpretar aquele mesmo texto. Então, teria várias interpretações. Só para o irmão ter uma ideia, quem falou foi o Dr. Shed, já falecido, que tinha um estudioso lá, um dos fariseus estudiosos nessa época, ele se dedicou a estudar o sábado, durante 2 anos, durante 8 horas por dia, o sábado, só o tema sábado. Então, eles eram tão criteriosos, tão detalhistas, né? Tão detalhistas, tão minuciosos, que até o ovo que uma galinha botasse no sábado, eles tinham que discutir se devia comer ou não de comer aquele ovo. Se fosse uma galinha que foi criada para estar botando ovo, tudo bem. Agora, se ela botasse um ovo ocasionalmente no sábado, podia ser comido, mas se era uma galinha para ficar botando, aí não podia comer. Então, era todas essas coisas. Lembra quando Jesus falava, vocês limpam o prato, limpam os panos, vocês têm muito rigor aí com as coisas externas, com o exterior do copo, mas o interior é cheio de rapina? Porque até para ir no mercado, o fariseu ortodoxo tinha um cuidado. Se ele tinha que ir no mercado, tinha que comer, tinha que sair de casa, mas quando ele voltava, ele tomava banho, ele se purificava tudo de novo. Por quê? Porque ele falou, não, o mesmo vento que bateu em mim deve ter batido em algum pagão, em algum publicano, em algum pecador. Então, se o vento dele bateu em mim, eu estou impuro, então eu tenho que me purificar. Então, eles chegavam nesses extremos, chegavam nesse rigor, né? E isso acabava trazendo o quê? Soberba, acabava trazendo arrogância no coração deles. O que não era no início. O início não era isso. O início era realmente guardar, era buscar mesmo, era entender a palavra de Deus. Um outro grupo também muito importante, que não aparece no Novo Testamento, mas teve muita influência nesse período interbíblico, inclusive nos tempos de Jesus, são os essênios. Quem são os essênios? Provavelmente os essênios são uma dissidência dos saduceus. Quando eles viram que os saduceus já estavam se afastando da verdade, estavam mais preocupados com o poder do que realmente com o zelo, né? Com a piedade, então eles se afastaram e foram morar no deserto. E o que eles faziam lá no deserto? Eles tinham uma vida muito simples, né? Os essênios uma vida muito simples, e se dedicavam praticamente integralmente no estudo das Escrituras, no caso dos estudos do Velho Testamento e alguns escritos importantes da época, não só no estudo, mas também na cópia, né? Também eles copiavam, porque os pergaminhos iam se perdendo, né? Então eles tinham que ter todo esse cuidado e fazendo com devido cuidado para que não tivesse erro e aquela coisa toda. Então eles eram muito criteriosos nisso aí, né? Então eles ficaram ali numa região próxima ao Mar Morto chamada Qumran, e ali eles faziam lá os seus escritos e iam armazenando, iam guardando, porque eles também não podiam deixar isso muito exposto por causa das perseguições, as pessoas podiam chegar lá, arrebentar, quebrar tudo. Então, por isso, não sei se os irmãos lembram dos manuscritos de Qumran. Os irmãos for na internet, os irmãos vão ter ideia do que eu estou falando. Quem nunca ouviu, né? Para muitas pessoas eu sei que isso é comum. Foram encontrados esses manuscritos de Qumran, que foram escritos possivelmente por esses essênios, partes das escrituras e de alguns outros livros. Então eles escreviam os pergaminhos, colocavam dentro de vasos, tampavam e colocavam nas cavernas, tá? Aí um pastorzinho lá estava andando lá por acaso, mas isso não é carochinha, isso é história mesmo, isso aconteceu mesmo. Aí o pastorzinho estava procurando uma das ovelhas, que a ovelha entrou numa das cavernas, tem muitas cavernas lá, né? Aí ele, para saber se ele com medo de entrar na caverna, porque ele podia também ser atacado por uma fera, né? Não sabe o que estava lá dentro, acho que pegou uma pedra e jogou dentro da caverna para ver se espantava a ovelhinha dele, se possivelmente estivesse lá. Aí quando ele jogou a pedra, ele sentiu um barulho oco, né? De alguma coisa, batendo em alguma coisa oca. Aí ele, acho que chamou o irmão, não sei, criaram coragem, entraram na caverna e acharam um monte desses vasos cheios desses pergaminhos, desses manuscritos escondidos. Aí ele foi na cidade lá, que vendiam muita essas coisas antigas, que me faltou o nome agora.
Isso, esses achados arqueológicos. Obrigado, irmão, obrigado. É bom ter os professores aqui para apoiar. Então, eu não estou sozinho aqui, viu, irmãos? Eu tenho professores aqui. Aí, os achados arqueológicos, ele levou para a cidade para ser vendido. Mas vendeu lá por uma ninharia lá, qualquer preço lá, achou que aquilo não tinha valor nenhum. Aí, o cara que comprou, acho que levou para outras pessoas, aí especialistas vieram, como aí o negócio era... O que tinha lá naqueles pergaminhos? Tinha o livro de Isaías, que a pessoa não conseguia ler, né? Aí os especialistas viram que era o livro de Isaías, os livros do Velho Testamento e alguns livros apócrifos, estava tudo ali. Então, nas 11 cavernas, eles pegaram uma quantidade enorme desses achados arqueológicos, né? Então, isso inclusive está no Museu de Israel, tem museu lá da Inglaterra, tem lá para quem quiser, quando vocês forem para lá, vocês me falam como é que é, se tem mesmo, né? Então, tem todos esses achados lá. Mas tudo isso é resultado do trabalho desses essênios, que se dedicaram para isso aí. E só para os irmãos terem ideia da precisão, tem partes do livro, por exemplo, de Isaías, parte do livro de Isaías que foram achadas, que estão exatamente iguais à nossa tradução original, não tem falha nenhuma, não tem nada assim, uma coisa que tem nada a ver com aquilo que a gente tem hoje. Por exemplo, o livro de Daniel, ele é escrito em hebraico, e tem parte de Daniel que é escrito em aramaico, que é uma língua que eles aprenderam lá na Babilônia por causa da mistura da língua, né? Então lá, quando acharam a parte do livro de Daniel lá, a parte que estava em aramaico, ele estava escrito em aramaico, a parte que era em hebraico, é exatamente preciso, né? Para provar que realmente a palavra de Deus Deus estava guardando a sua palavra, ele vela pela sua palavra, né? Então a palavra dele estava exatamente como nós temos hoje. Nós podemos ter essa segurança, é uma segurança a mais. Se não fosse achado esses pergaminhos, com certeza deveríamos confiar na sua palavra, mas isso é mais para provar para aqueles que não creem que o Senhor é fiel. Bom, então tem essa questão dos essênios, também tem os escribas, que aparecem muito no Novo Testamento, quem eram os escribas? Eles eram muito amigos dos fariseus, eles eram tipo de um subgrupo lá dos fariseus, que eles eram responsáveis para a interpretação da lei, pela escrita também, mais a interpretação. Eles também advogavam quando uma pessoa chegava com algum problema. Como que meu vizinho está me devendo, o que eu tenho que fazer? Eu matei o cachorro do meu vizinho sem querer, o que eu tenho que fazer? Aí ele ia lá na lei, falava qual era as prescrições e a pessoa tomava as suas devidas providências. Um outro grupo que aparece na Bíblia, que também nasceu no Novo Testamento, que também nasceu nesse período interbíblico, é o grupo dos Zelotes, que era um grupo nacionalista, que eles queriam tomar a liberdade de Israel novamente, tal como os macabeus, né? Então esse grupo estava ali, eram milícias, estavam sempre brigando, fazendo guerra, guerrilha e tal, para tentar buscar a liberdade de Israel novamente, mas de uma forma mais política, não tão religiosa, não tão piedosa como o Macabeu, como o Judas Macabeu. E tinha também um grupo que nós vemos na Bíblia, que é os Herodianos. Quem são os Herodianos? Era um grupo que apoiadores de Herodes o Grande. Nós não vamos entrar em muitos detalhes agora, justamente porque isso a gente vai jogar um pouquinho mais para frente. Mas Herodes, que era um idumeu, e ele tinha um grupo de apoiadores, né? Ele tinha um grupo de apoiadores, e esse grupo que o apoiava, é tipo um partido, né? Eram chamados de Herodianos. Quando nós vemos na Bíblia, nós entendemos o que é. E esse período, principalmente interbíblico, e o período dos macabeus, foi muito útil para preparar o caminho. O irmão lembra, né? Que vindo a plenitude do tempo. Então, tudo isso daí era Deus comandando a história, preparando o caminho para a vinda do Messias. E principalmente a influência macabeia, principalmente a influência dos profetas, Daniel com as suas profecias. Você vê que a profecia dele sempre joga as coisas lá para frente, uma esperança futura. Isso foi alimentando no coração do povo judeu a esperança messiânica, que um dia haveria de vir o Messias, que esse Messias iria nos resgatar da escravidão de forma definitiva. Então essa esperança messiânica foi muito alimentada nesse tempo, para que quando viesse o desejado das nações, que é o nosso Senhor Jesus, as coisas estivessem em ordem para que ele pudesse iniciar o seu reinado. Não foi compreendido, não foi entendido, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas era o período que Deus tinha pré-determinado, né? Na sua onisciência, para que pudesse enviar o seu Filho. Eu espero que os irmãos
tenham sido abençoados com essas 3 aulas. Talvez tenha sido um pouco, não sei, maçante por causa de datas e tudo mais, mas eu espero em Deus que venha a ser para a edificação de cada um e que Deus possa estar nos abençoando. Então, só para finalizar, vou fazer uma oração e depois todos essas gravações vão ser colocadas aí para o desfrute dos irmãos, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e vamos terminar com uma oração. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor que nos deu vida, respiração e tudo mais para que nós pudéssemos estarmos aqui. Deus amado, tu conheces as nossas fragilidades, as nossas deficiências, ó Pai, a nossa limitação, mas nós colocamos tudo isso aqui em tuas mãos para que o Senhor abençoe. Muito obrigado por todos os irmãos que apoiaram, o Gabriel, a Ronilda, Senhor, o Júnior, os irmãos que estiveram aqui no apoio, o Josué, o Rony, o Edson, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guardando, e que essas aulas possam ser de muito proveito a todos aqueles que estiverem assistindo, pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos.